Pronto, gente. Então agora bom dia. Realmente, a nossa reunião está sendo gravada. Vamos ter depois a oportunidade de passar o material que vai ser apresentado, né, tanto a apresentação quanto a gravação, para quem não pôde estar presente conosco hoje. Mas, primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, nessa bela manhã fria de sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Tem gente aí que já está quase sextando, ainda no cafezinho, no chimarrão, mas daqui a pouco a gente já vai almoçar e já vamos partir para a sexta, né, Ana Paula? Ana Paula que está na bela Florianópolis. O nosso objetivo hoje é apresentar um assunto muito importante, um assunto que ainda tem que ser muito debatido, porque ele interfere não só na esfera federal, mas também nos estados e nos municípios. Então, o transporte escolar, a gente tem que ter o maior cuidado possível, porque ele transporta o nosso filho, né, o nosso amiguinho, a criança, de casa até a escola. Então, é um assunto que requer um maior cuidado da nossa parte, principalmente nós que somos pais ou que a gente convive aí com as crianças. Então, na última palestra que nós fizemos, né, aberta aos órgãos de trânsito, ao pessoal, aos colegas da inspeção, foi um tema muito pedido. Então, nós falamos de forma muito simples, né, o que seria uma inspeção do escolar, e hoje a gente vai detalhar um pouco mais, sem entrar, obviamente, muito detalhadamente no processo da inspeção, né, que a gente fez uma outra live falando sobre o processo completo da inspeção. Então, não vale a pena a gente ficar repetindo esses assuntos, né? Vamos falar no que é o que mais importa para o escolar. Então, para quem não me conhece, né, eu sou engenheiro mecânico, eu sou mestre em engenharia e gestão de processos e sistemas, fiz uma pós-graduação em marketing também, eu sou associado a entidades aí que estão ligadas à engenharia, à perícia, né, a ABMEC, que é a Associação dos Engenheiros, e o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias, né, de Engenharia. Além, né, de ser diretor da MSV e da Federação Nacional da Inspeção Veicular, eu coordeno um curso de pós-graduação na PUC Minas e dou aula em outra pós-graduação na PUC, além de, quando dá tempo, eu cuido do Gabriel e eu sou perito automotivo. Então, de vez em quando surge alguma perícia e eu consigo aí trabalhar nesse âmbito, né? Eu já fui gerente nacional da SGS, é uma multinacional, está sediada em Genebra, que trata de inspeções, de testes, de certificações. Então, eu era responsável da área automotiva, já fui sócio, já fui responsável técnico de organismo de inspeção há 10 anos, aí, mais de 10 anos atrás. Já trabalhei no Grupo Fiat durante 10 anos, em vários cargos, e também na FPT, Powertrain. Estão aí os meus contatos, né? danielbassoli@gmail.com, e o meu perfil do LinkedIn, eu convido vocês a acessarem o meu perfil e a gente se conectar. Então, o início de tudo, né, por que a gente vai falar de escolar? Porque a lei manda. Esse é o primeiro objetivo, né? Aquele que fez a Lei 9503 teve o cuidado de criar um capítulo inteiro sobre escolares. Então, dentro desse capítulo, nós temos o artigo 136, que fala sobre os veículos especialmente destinados à condição coletiva de escolares, né, de alunos, de estudantes. Só vão circular nas vias se cumprirem alguns requisitos. A gente tem outros artigos que falam, né, além do veículo, fala também sobre o condutor, mas em especial, porque a gente está hoje aqui para a gente falar do inciso 2º, que é a inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Então, lá está falando sobre inspeção semestral. Não está muito claro para todos o que é inspeção, o que é uma vistoria, o que é verificar equipamentos obrigatórios, o que é equipamento obrigatório, o que é equipamento de segurança. Então, naquela época, em 97, não se teve o cuidado de regulamentar isso de forma mais clara, talvez porque todos achavam que estava muito claro, e na verdade não está. A primeira coisa que a gente tem que chamar atenção
é para, né, depois que veio a lei, vieram alguns regulamentos picados aí, isolados sobre escolar, e dentro daqueles anexos da 292, da 291, né, que tratavam aí de modificação de transformação, tinha lá a carroceria escolar. Então, na 292, na carroceria escolar, sem você ter um rearranjo dos bancos, né, do veículo original, e o escopo 28 desse anexo da 291 falava em aumento de lotação ou rearranjo do layout interno, pensando que talvez algum fabricante tivesse aí um CAT para poder rearranjar os bancos, né, colocar o banco menor para você aumentar a lotação do veículo. Tem algumas combis que tem isso, né? O banco um pouco menor, para poder caber mais criança lá dentro. Então, o papel da carroceria escolar é um papel que tem que ser debatido, né? Não está muito claro se é obrigatório, se não é. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Eu, particularmente, acho que se existe uma carroceria escolar, vai requerer aí um cuidado específico, né? Então, o escolar ele deveria se adequar a um requisito obrigatório. Inclusive, tem gente que pensa até em requisito de homologação, né? O veículo escolar ele tem que passar por testes, por ensaios específicos realmente para a carroceria, para o objetivo dele. E aí, o que acontece, né, no escolar? Você tem que atender também regulamentação municipal. Então, lá no capítulo 13 do Código de Trânsito, fala sobre essa competência municipal. Então, o município ele pode requerer algumas questões, ele pode, inclusive, pedir a carroceria escolar ou não, já que não está claro. Então, esses anexos hoje estão na resolução CONTRAN 916. E aí a gente tem aqui a resolução CONTRAN 924, tem outras regulamentações federais aí que falam sobre distância de banco, então tem várias questões aí que a gente vai falar ao longo desse treinamento, né, dessa live. Tem que ser, né, porque o veículo escolar ele pode ser uma caminhoneta, ele pode ser um micro-ônibus, pode ser ônibus para transporte de passageiro, então ele tem que se adequar aos requisitos para veículos M2 e M3. Tem resoluções específicas para isso, né, que fala sobre distância de bancos, largura de corredor. E aí, como eu disse para vocês, né, a resolução 916 é que fala nos seus anexos 4 ou 5 sobre qual que é a configuração do escolar. Aí vem uma questão importante. Quando a gente fala do escopo 52, do anexo 5, é aquela modificação que não vai requerer nenhum tipo de rearranjo de bancos. Então, não tem nenhuma modificação estrutural. O veículo foi produzido daquela forma e não há nenhuma pretensão de mudar a lotação. Só que quando a gente vai para o anexo 4, é aquela modificação que tem alguma mudança lá, que vai requerer uma nova marca, modelo e versão do veículo. Então, você tem a possibilidade de rearranjar internamente os bancos e vai criar um novo modelo, o veículo vai ser um novo modelo. Então, você está tendo uma produção de um novo modelo sobre um modelo original por um novo fabricante. Então, tem gente que fala sobre a questão da lotação, escolar não pode mudar a lotação, mas se houve um fabricante com CAT que fez essa mudança, a minha interpretação é que pode mudar a lotação sim, porque a plaqueta lá da lotação, a lotação que vai estar no documento do veículo, é uma lotação dada por um novo fabricante, não é que fez o rearranjo e que ele tem a competência técnica para poder fazer, né? Então, é uma questão importante que a gente tem que ter em mente. Fala-se, né, numa legislação específica para o veículo escolar. Então, lá na resolução 14 de 98, falava que os itens obrigatórios, né, para o escolar iam ser determinados em uma regulamentação específica. E não há ainda uma regulamentação federal sobre escolar, uma resolução do CONTRAN que fale sobre os requisitos para a construção, para a fabricação e para a inspeção desse veículo. Não existe. Mas aqui eu vou citar para vocês algumas, né, fresquíssimas, inclusive, que fala sobre escolar.
Na 912, igual eu já falei para vocês, que ela... Bassoli, Oi? o gente da Senatran Opa, aguardando para vamos lá. entrar. Libera aí. Permitidos. Então, pessoal, eu fiz aqui uma coletânea, né, de regulamentações que falam, né, sobre escolar, apesar de não ter nada consolidado para o escolar propriamente dito, mas na 912, que ela substituiu, ela consolidou, né, um belo trabalho que a Senatran fez de consolidar tudo, e facilitou muito a vida da gente. Ela fala sobre os equipamentos obrigatórios, né, para a frota de veículos em circulação. Lá no artigo 6º, fala no inciso 2º que os equipamentos para a circulação dos veículos listados a seguir são indicados em normas específicas. Então, o inciso 2º fala dos escolares. E não há ainda uma norma específica para isso. Lendo dessa forma, a gente tem a expectativa que vai ser criado, né? Vai ser muito bom se tivesse realmente algo específico para o escolar. A 924, ela vai consolidar as normas sobre espelhos retrovisores. Então, tinha aquela polêmica resolução 504, que ela não era, e eu acho que até hoje ela não é cumprida da forma como deveria, porque a fiscalização, enfim, a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto, mas fala sobre dispositivos, né, de visão indireta. A gente está falando de criança, a criança ela é menorzinha, né? Não muito menor que eu, mas a criança ela tem uma estatura bem menor que a maioria de nós. Então, às vezes fica mais difícil de você enxergar a criança passando por trás do ônibus, pela frente do ônibus, né? Então, é importante ter o dispositivo de visão indireta. A 924 ela consolida essas normas sobre retrovisores e dispositivos de visão indireta. A 445, mais antiga, né? Pelo que eu pesquisei, não teve nada ainda que substituiu, mas ela fala sobre os requisitos para veículos M3, para transporte de passageiros, né, coletivo de passageiros. E a 939, ela substituiu algumas outras resoluções que falavam sobre a categoria M2, né, ônibus e micro-ônibus. Na verdade, micro-ônibus, né? A M3 a gente fala de ônibus e de micro-ônibus um pouco maiores. Para a gente exemplificar, né, o que tem nessas resoluções, eu coloquei aqui um extrato, né, algumas tabelas para 445. Então, ela fala de ônibus, de micro-ônibus maiores, e vejam aqui na tabela 2, para transporte de passageiros, você tem requisitos e dimensões para escolar e para ônibus particular. Então, fala sobre espaçamento entre a borda de um assento e outro, aqui, ó, essa dimensão aqui. Né, a gente fala sobre a largura dos assentos, a gente fala sobre a altura dos assentos, desde o piso até a borda superior do banco, e fala sobre a largura de corredor. Então, a gente pode ver aqui que tem poucas diferenças entre o escolar e o particular, né, no caso do M3. E aqui a gente tem também nessa tabela sobre banco, sobre cintos, falando sobre o escolar. Então, por exemplo, o escolar, ele tem que ter no banco do passageiro, né, no banco que vai transportar a criança, cinto de 2 pontos. Então, quando a gente vai fazer a inspeção do veículo, tem que levar em consideração tudo o que é específico para o escolar. A gente tem que ficar pegando ali as normas que falam alguma coisa sobre escolar. Essa 445, ela fala juntamente com a 939, com 924 e a 912, né, que na verdade a 912 não traz nada específico, mas pede, né, promete que vai ter algo específico para o escolar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre, né, estamos em Minas, eu não conheço a situação dos outros estados, mas só para a gente pontuar a importância da gente promover um debate maior sobre esse tema. Aqui em BH, a estimativa, isso aí a gente conversando aí até com o pessoal do sindicato, nós temos cerca de 2.200, talvez sejam 2.500, 3.000, enfim, é um número relativamente baixo do veículo que está registrado, né, que tem algum controle aí sobre, né, pelos órgãos aí, pelos sindicatos, pelas cooperativas. Então, 2.200.
né? O Detran e o DR, eles não têm um cadastro unificado, né, com a frota de escolares. O DR faz um grande trabalho, o Detran fez alguns esforços aí no passado para poder regulamentar isso, mas é um tema que a gente tem pedido aí para o Detran para a gente debater um pouco mais, porque tem alguns pontos aí que fogem, né, que não dão a segurança necessária para a frota. É claro, né, o DR tem um papel aí limitado sobre isso, porque ele trata só daquele escolar que faz o transporte intermunicipal, né? E está trabalhando aí em regulamentações, sempre está buscando aí soluções para poder dar maior segurança e para poder realmente inspecionar o veículo. É muito difícil a gente conseguir identificar qual veículo é escolar olhando um documento, porque o escolar deveria usar carroceria escolar e não tá lá a carroceria escolar. Alguns documentos a gente tem o registro no campo de observações, e o campo de observação, apesar que houve aí um trabalho da Senatran e do Serpro para poder configurar o campo, né, parametrizar, isso não está acontecendo de fato. A gente tem visto aí que tem documentos que não tem nada no campo de observação. Então, é um trabalho aí que tem que ser feito para controlar melhor isso, porque senão você não consegue identificar qual é o veículo escolar e não consegue pedir que sejam cumpridos os requisitos que estão previstos na lei. Tem uma frota clandestina, tem muitas denúncias aí que acontecem sobre veículo clandestino circulando e que não tem controle, porque a fiscalização, igual o Zambon falou aqui mais cedo para nós, é muita coisa que tem que ser feita. O esforço de fiscalização é um esforço muito grande. É muito difícil você conseguir cobrir tudo que precisa ser coberto. Então, tem frota clandestina, eles circulam, é muito difícil de você controlar e ele não passa pelo processo de autorização, obviamente, porque ele é clandestino, né? Então é difícil de você conseguir cercar e é um grande problema, né? A gente sempre conversa com sindicatos, é um grande problema isso, porque ele tira a receita daquele que está registrado, não é? E Castrói. por isso cria problemas aí de preço, né? Aquela guerra de Pessoal no preço. lobby. Tá, vamos lá. Já aprovei. Você falou Bassoli, já liguei o Tico-Teco aqui, já aprovei já. Então, a frota mineira, né, estimada, entre 20 e 30 mil veículos, não tem esse número correto, porque não tem um controle do tamanho da frota, não dá para saber. Então, a gente fez um cálculo aqui sobre a questão né, do transporte dos 3,3 milhões de alunos em tantos turnos, a gente fez uma estimativa, ficou entre 20 e 30 mil veículos, é muito veículo, né? Isso é muito veículo e isso pode representar um grande problema, se é que não representa. Porque podem acontecer sinistros e se você não sabe que é escolar, não dá para você colocar o escolar dentro da estatística. Pessoal, eu agradeço aí a participação, né? Nós somos aqui 80 pessoas na sala, às 9h26 dessa manhã de 20 de maio. Obrigado pela participação. A gente faz esse tipo de palestra, esse tipo de treinamento para vocês mesmos, para a gente poder promover o debate, para a gente poder refletir sobre os assuntos importantes, que são assuntos do nosso dia a dia, né? A nossa missão de vida, a nossa missão do trabalho, promover a segurança veicular. Então, a gente não conhece o estado da frota, porque se a gente não sabe qual que é a frota, e se a gente não faz a inspeção na frota toda, e não tem um controle por um sistema, então a gente não sabe o estado da frota, nós não sabemos. Tá? É uma questão que eu não estou colocando aqui para polemizar, são fatos, e isso aqui é importante para a gente poder refletir o que a gente pode fazer para poder resolver o problema. Isso é em Minas Gerais, mas isso poderia ser em outro estado, poderia ser no Paraná, poderia ser no Rio de Janeiro, poderia ser em São Paulo. Então, aqui alguns exemplos, né? CRLV sem a carroceria escolar. Então, aqui você pode ver que tem transporte escolar escrito aqui no campo de observações. Dificilmente você vai conseguir fazer o controle desse veículo olhando o campo de observação. Muitos laudos falsos, então de vez em quando chega algum laudo falso,
a gente tem o pedido aí até dos colegas aí do DR, do Detran, falou, ó, chegou isso aqui para nós aqui, é de algum de vocês? É vocês que fizeram mesmo? E a gente de vez em quando fala, poxa, infelizmente não fomos nós. Isso aí é falso, não é? O cidadão, ele pega um PDF, ele edita o PDF, ele cola uma foto no lugar da outra foto lá do campo, ou então ele tem já o gabarito, né, já tem o modelo do laudo, e preenche ali e manda para frente. A prefeitura não tem como consultar isso, né, não tem rastreabilidade nenhuma. E um dos princípios importantes de um processo aí de inspeção, de fiscalização, é a rastreabilidade, né? Você tem que ter rastreabilidade do documento, porque senão é só um papel, é venda de papel, e aí é aquele jogo do engana que eu gosto, né? Laudo fraudado, né? Aquela vistoria fake, que recebe a foto pelo WhatsApp, você coloca a foto lá no laudo, ou então o laudo às vezes é até falso, e aí recebe o selinho lá de vistoriado, né? Na verdade, nem deveria ser uma vistoria, deveria ser uma inspeção, que é o que trata lá na lei. E aí, esse veículo, ele por acaso, ele chega em um outro lugar, ou numa oficina, ou numa prefeitura, e você vê que ele não foi inspecionado, né? Isso aqui, pessoal, isso aqui não é... Eu não fiz nenhum tipo de montagem, não, tá? Isso aqui, eu não peguei um laudo e eu coloquei fotos aleatórias, não. Essas fotos que vocês estão vendo aqui são desse veículo aqui. Então, o veículo que aparentemente foi inspecionado, foi vistoriado por alguém, e aí o veículo chega em algum lugar sem banco, né? Usou para transporte aí de outras coisas e vazando aí fluido de freio, pneu careca, o amortecedor aqui solto, né? Então, isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é um negócio muito grave. E aí a gente tem também o problema que a gente fala do laudo genérico. Então, é um laudo que o engenheiro, uma empresa, ele faz lá no computador dele, no Word, é um laudo que já tem ali campo de observação padrão, ele só preenche ali o cabeçalho, coloca as fotos, a gente nem sabe se ele fez a inspeção, porque tem que acreditar, simplesmente tem que acreditar que ele falou que fez, porque não tem vídeo, não tem foto, não tem nada, e aí esse laudo ele é aceito, porque é emitida uma ART, e aí está tudo certo. Então, gente, qual que é a conjuntura aí da segurança, né, dessa frota de veículos escolares? Você tem muitas prefeituras aí que fazem a vistoria, ou fazem com boa fé, né, mas fora de qualquer padrão aí, fora de qualquer normalização, e aí autoriza a circulação desse veículo no seu município. Aqui no estado de Minas, até 2018 não tinha qualquer tipo de padronização. O Detran ele publicou uma portaria, revogou, enfim, tiveram 3 portarias para poder regulamentar isso, e a portaria atual é uma que vem de 2019, né, que é uma portaria que ela cumpre praticamente o que é preconizado, mas ela tem algumas falhas, a gente vai falar daqui a pouco, porque eu acho que o objetivo, além de falar da inspeção, é a gente provocar o debate no âmbito nacional, né? Então a gente vai fazer um esforço nacional para poder debater esse assunto e a gente ter um padrão, tem que ter um padrão de inspeção. Não adianta a gente simplesmente, cada um faz do seu jeito e está tudo certo, não, porque você não consegue nem confrontar a estatística. Então aí, muitos problemas aconteciam, né, antes de ter qualquer tipo de regulamentação, vistoria sem considerar qualquer tipo de padrão técnico, né, o padrão hoje de inspeção de veículo leve e pesado é a BNT 14040, vistoria e inspeção realizada por pessoal sem qualquer qualificação, sem habilitação, então nem engenheiro né, a inspeção ela é de competência da engenharia mecânica, quando se trata de veículo escolar, e sem qualquer tipo de equipamento. Então, é verificando freio, verificando amortecedor, sistema de suspensão, olhando, né, pelo método aí da vistoria. E aí, fraudes, eu já mostrei para vocês algumas fraudes, problemas de rastreabilidade. Então, o laudo sem rastreabilidade é um grande problema. A gente não consegue saber se o laudo que está na nossa mão é um laudo real, é um laudo que foi realmente feito uma inspeção. E se você não tem comprovação, evidências da realização da inspeção, é sem rastreabilidade também.
Porque se você chegar para o cidadão lá, para o engenheiro, para o organismo de inspeção, cadê aqui a sua comprovação, seu checklist, o vídeo da sua inspeção, as fotos aí dos defeitos que você encontrou? Não tem, então não dá para você saber que aquele processo foi realizado de fato, né? Então hoje a portaria é a 1498 aqui em Minas Gerais. Os principais pontos dessa portaria, né? Além daquilo que está previsto no Código de Trânsito, tanto para o veículo quanto para o condutor, né, a gente tem ali falando que o município que é integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, ele pode emitir autorização. Nós entendemos que a autorização ela é dada pelo DETRAN. Então, está escrito lá no artigo 136 que a autorização é dada pelo DETRAN. Então, tem que pelo menos ter um controle pelo DETRAN, né? Esse é o grande ponto que a gente traz aqui para debate dessa portaria do DETRAN de Minas Gerais. O veículo ele tem que ser registrado com a espécie passageiro, né, obviamente, com a observação de transporte escolar no documento. Então, categoria aluguel ou oficial. Então, o campo de observação ele é um campo de difícil controle. A gente sabe que o DETRAN ele tem uma configuração que ele consegue marcar, né, dentro do sistema que o veículo é escolar. Então, tem um controle, aquele veículo que chega lá para poder ter autorização, tem um controle lá. Você consegue marcar, né, o veículo, mas se chega, por exemplo, isso na base nacional lá, não tem jeito de você verificar, né? Se alguém vê o documento lá e se por acaso não aparece a observação no campo de observação transporte escolar, a polícia não tem condições de verificar, né? Pintura de faixa horizontal com dístico escolar, com 40 centímetros de altura, né, em preto ou amarelo, centralizado na carroceria, dependendo da cor da carroceria. Então, esse veículo da foto, ele é amarelo, a faixa é preta. Se o veículo fosse preto, a faixa seria amarela, por exemplo. Então, ele tem que ter o cronotacógrafo. Ele não fala se é aferido, mas a gente afirma que o cronotacógrafo ele deve ser aferido. Ele tem que ter as luzes de advertência, né? Até fala lá em fosco ou branca, na verdade é branca, né? Amarela, âmbar, aqui na parte de cima, né, dianteira do veículo, e na traseira as duas lanterninhas, né, vermelhas. Cinto de segurança igual a lotação do veículo. Então a gente viu lá na 445 sobre, né, o cinto de duas pontas, né, abdominal. Abertura dos vidros das janelas limitadas a 10 centímetros. Então vocês vejam que isso não tem no Código de Trânsito. Isso aí o município ou o estado, ele define. Então pode ter estado que é 10 centímetros, tem outro que fala que pode ser 20, pode ser 15, para a criança ela não colocar a cabeça para fora do ônibus, né? Tem que ter dispositivo para quebra, ou então para você remover o vidro em caso de acidente. E aí, além disso, a portaria traz que tem que ter critérios indicados pelo CONTRAN, não é? E eu coloquei aqui DENATRAN, na verdade é a SENATRAN, né? Secretaria Nacional de Trânsito. Ter sido inspecionado semestralmente, conforme o inciso 2º do artigo 136. Então, hoje, a portaria ela fala que a inspeção ela pode ser realizada por uma ITL, conforme a resolução antiga 632, que foi substituída pela 922, ou por um engenheiro habilitado, né, que vai aí emitir uma ART para inspeção. E aí, vocês podem ver aqui, no parágrafo 1º, se não me engano, do artigo 1º ou 2º, para fins dessa portaria, considera-se inspeção veicular o processo de avaliação da estrutura, sistemas e componentes de um veículo, realizado de forma visual e mecanizada, com a finalidade de constatar o atendimento dos requisitos de segurança estabelecidos na legislação de trânsito, para que seja permitida a sua circulação em vias públicas. Essa é a definição trazida, muito similar, né, à definição que está na 632, né, que fala sobre o conceito da inspeção. Então, muitas vezes, com essa portaria, continua sendo feita a inspeção sem a parte mecanizada, né? A parte mecanizada que é definida aí em norma técnica, que é definida pela resolução aí do CONTRAN que fala da inspeção.
E aí, para cumprir, né, para autorização, se a gente está fazendo se o proprietário, se o veículo tem que atender um número aí de requisitos técnicos e legais para poder ter autorização, essa autorização, né, segundo o artigo 137, ela é algo física, é algo físico mesmo, é um papelzinho, é um selo, um adesivo que tem que ser afixado em um local visível do veículo, né, no para-brisa lá do veículo, para que seja fácil você conseguir fazer a fiscalização, não é? E o número de passageiros tem que estar, né, o número da lotação tem que ser aquela original do veículo, igual eu expliquei. Ou o veículo original, né, fabricado lá pela montadora, ou aquele veículo que foi transformado, né? Hoje a gente chama tudo de modificação, mas aquele veículo que foi transformado e tem um novo código de marca, modelo e versão. Aqui eu trouxe 2 exemplos aqui de autorização. Então, tem autorização lá de São Paulo, né, portaria do Detran de São Paulo, tem lá um modelo de autorização, e tem lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que há pouco tempo aí sofreu aí uma alteração, né, com a portaria 54 de 2022. Aqui vai, né, para a gente debater, esse slide é um slide muito importante, né, que ele vai de acordo com aquilo que eu falei para vocês agora mais cedo. O que a gente pode fazer para melhorar a regulamentação de escolares? Isso serve para praticamente todos os estados, né? Então, primeiro, importante, né, sobre a autorização, que a autorização ela seja emitida pelo Detran através de um sistema. Então, você tem um registro que aquela autorização foi emitida, e não só um papel ou um selo que vai ser anotado e vai ser entregue lá para o condutor, né? Enfim, pode ter até o controle do número disso, mas é importante que seja feito através de um sistema automatizado. Um aplicativo web para consulta de regularidade dos veículos pelo cidadão. Então, se o cidadão ele tem um laudo em mãos, não é? Ou ele quer contratar o veículo e ele pede lá para a condutora do veículo, né, para o dono do veículo escolar, quais são os documentos aí para ver se ele cumpre. Se alguém apresentar o documento, o laudo, o cidadão ele tem que ter o direito de verificar se aquele documento ele é verdadeiro, se ele não é um documento falso. Então, isso você só consegue fazer, por exemplo, igual a Senatran oferece no seu portal de serviços. Você consegue verificar a autenticidade do CSV. Você entra lá no portal de serviço da Senatran e você consegue ver se aquele papel ele é um papel autêntico. Deveria ter a mesma coisa para o laudo do escolar. Então, se você não tem um controle do órgão estadual de trânsito através de um sistema, não há como você verificar a autenticidade de nada, né? Então, o veículo ele deveria também sair com a carroceria transporte escolar. Mas isso tinha que vir, isso eu acho que tinha que vir uma determinação, uma regra federal, para que você... Bassoli, Oi. até para te ajudar a complementar isso aí, hoje, pelas tabelas de parametrização que nós temos do campo de observação, que são das modificações dadas lá pelo Renavan, já não tem como incluir essa observação no campo de observação por um operador de Detran. Então, não tem como simplesmente lançar transporte escolar, porque hoje não tem um código para lançar isso no sistema. Assim, se você não tem mais como lançar, de que maneira ele será identificado, se não pela troca da carroceria? Eu não sabia dessa informação, tá, Adriana? Eu até confesso que eu não sabia, né? Você está no dia a dia aí, excelente a sua contribuição. Porque se o campo hoje é parametrizado, né, e esse é o esforço que a gente falou que a Senatran e o Serpro fez, para poder controlar melhor aí o que é colocado no campo de observações, hoje a gente está vendo vários documentos aí que não tem nada no campo de observações, né? Então isso é assunto para outra live. Vamos continuar aqui com o escolar. Quanto à inspeção, então a gente tem que retomar a inspeção de segurança veicular conforme lá o artigo 136, né? A gente tem que retomar isso. A inspeção ela é importante, ela é um requisito aí de lei. E aí, quando há alguma exceção, né, o estado de Minas é muito grande. O estado do Rio Grande do Sul é muito grande.
O estado do Mato Grosso é grande, e talvez não são estados aí cobertos, né? Eu dei exemplos, mas nós temos aí 27 unidades da federação, né, se não me engano, segundo a minha última contagem. Então, dificilmente você vai ter empresas capacitadas, né, com estação de inspeção em todo o território para poder atender toda aquela frota de veículo escolar. Então, essa é uma polêmica, é um assunto que a gente já vem discutindo, particularmente aqui em Minas Gerais, há muitos anos, e realmente não tem empresas para poder cobrir tudo. Isso é fato. E aí, o que o Detran decidiu fazer junto com o Ministério Público, né? Eles resolveram conceder a possibilidade do engenheiro, todo organismo de inspeção tem o seu engenheiro, né? Está dentro aí da lei. Só que eles entenderam que o engenheiro autônomo ele deveria também poder fazer inspeção, porque é a competência legal dele. A questão é que ele não tem uma estação de inspeção, ele não tem frenômetro, não tem equipamento, a inspeção não é filmada, não é? E assim, eu não estou aqui fazendo juízo dos meus colegas, não. Eu tenho certeza que tem muitos colegas aí que fazem a inspeção bem feita dentro das limitações técnicas que ele tem. Mas eu tenho certeza também, porque isso aí aparece na mídia, inclusive, que tem colegas aí que envergonham a nossa classe, que eles fazem qualquer tipo de coisa. Mas aí é o seguinte, dentro aí da legalidade, quando você não tem o equipamento, quando você não tem a estação de inspeção para fazer, você tinha que ter algum tipo de procedimento precário para inspecionar o veículo. Não tem frenômetro, vai fazer ensaio em pista. Não é? O laudo, você vai emitir o laudo em cima do seu, né, dentro do seu computador, no Word. Se o seu computador queimar, você perde o laudo? Não, tem que ter rastreabilidade. Por isso que a gente fala em sistema, né? Software integrado com o Detran. Então tem que ter um sistema, é simples de fazer, um formulário, você tem que preencher aquele formulário, vai gerar um número, e aí você tem a capacidade, você tem a possibilidade de verificar, o cidadão verificar se o documento ele é um documento autêntico, né? Então é importantíssimo isso aí. A inspeção, o laudo tem que ter rastreabilidade. E aí eu queria chamar a atenção para vocês que a ABNT está trabalhando já há algum tempo em uma norma para inspeção de escolares. Então, tem várias entidades aí que participam, né? Tem Detran que participa, o Inmetro participa desse grupo também, o CONFEA, né? O Conselho Federal da Engenharia, a Federação Nacional dos Engenheiros, né? Nós aqui das ITLs, a gente participa desse grupo. Em breve vai ter uma norma específica para escolares. Então, a gente vai ter, quando for oportunidade, a gente vai ler essa norma e nós vamos apresentar, vamos fazer uma nova live para apresentar quais são esses critérios técnicos aí para poder fazer uma inspeção, tá? Essa é uma ótima notícia e, infelizmente, é um esforço aí da sociedade civil, né? A gente gostaria que tivesse também o esforço das autoridades aí federais para que a gente tivesse uma regulamentação federal. Senão, cada Detran vai fazer da sua forma e isso aí a gente acha que é complicado. Fiscalização, né? Outro ponto importante, a gente sabe que é muito complicado. Fiscalização não é só de escolar, né? A fiscalização também do ônibus a transporte regular, de linha regular, fretado, você tem o veículo modificado, você tem o veículo aí com modificação irregular, tem o veículo que circula normalmente, né, que está com o seu documento irregular. Então, são muitos casos aí para fiscalização. É um esforço muito grande, é muito complicado. E aí, o que deveria ter para o escolar, que inclusive é pleito aí do sindicato aqui em Minas, é um projeto de fiscalização para o veículo clandestino. Isso é focado. É uma fiscalização nas escolas. Então, aquele veículo que está irregular, você tem que aplicar as medidas aí que são trazidas pela nova lei federal. Até tirei o número da lei aí, mas eu fiz uma bobagem aí. Depois eu vou ver o número da lei certinho e eu falo com vocês, tá? Eu vou mandar a apresentação. A Ieda está por aí, não está, Ieda? Eu acho que ela está por aí. Eu vi ela Oi, entrando aí mais Daniel. cedo. Desculpa, tô sim. É isso aí, bem-vinda, Vida. A Ieda está sempre aí conosco Obrigada. aí. A nossa secretária aqui da MSV ajuda a gente demais.
Aí, Bom mais dia uma a ajuda, todos. por favor, anote aí nesse slide para eu colocar o número da lei para mandar o material correto para a turma aí, por favor. Ok. Cira levantou a mão para mim. Ok. Vamos lá. Eu estou vendo aqui, o Everton me alertou sobre a Jacira que está com a mão levantada. Deixa eu só terminar esse slide, aí a Jacira ela vai poder falar, tá, Jacira, por favor. E aí, pessoal, tem que ter um esforço para poder evitar o veículo clandestino. Não é? Sempre vai ter, mas tem que ter um esforço para reduzir isso, porque isso aí é ruim para a frota que está regular. E você só vai conseguir fiscalizar, efetivamente, se tiver controle. Se você tiver um sistema, autorização dada por um sistema, que tem autorização afixada no vidro, né? Então tem muita coisa para ser feita para que a fiscalização seja possível de fazer. Se a gente não ajuda a polícia, não tem jeito de fazer. Né? Então seria legal ter um canal de denúncia. Canal de denúncia é um negócio complicado, porque vai requerer uma estrutura, mas é algo aí, tá aí uma sugestão, né? Para que os pais, para que os próprios transportadores regulares, para que as ITLs, para que os engenheiros aí, eles possam reclamar no Detran aí sobre alguma irregularidade quanto ao veículo escolar. Jacira, a palavra está contigo. Está por aí? Enfim, parece que não está on, não. Mas quando ela tiver aí on, pode falar conosco aí, por favor, Jacira. Então vamos continuar aqui, né? É um ponto que a gente sempre tem batido e é importante a gente ter isso em mente. Tem gente que fala, eu fiz a vistoria do escolar. Não é vistoria, é inspeção. A lei fala sobre inspeção. A inspeção ela tem algumas diferenças em relação à vistoria. Vistoria, segundo fala lá a nova resolução 941, é uma coisa bastante específica para a vistoria, né? A vistoria de identificação veicular é bastante específica. É uma atividade muito importante que a MSV, que a FENIV, ela defende. Né? A vistoria é uma atividade muito importante. Ela reduz aí a possibilidade de fraude, né? Ela vai dar uma maior segurança aí na compra do veículo, muito importante. Só que ela serve para ocasião de transferência de propriedade, né, praticamente. Ela tem o objetivo de verificar a identificação do veículo, a documentação do veículo, sobre a legitimidade da propriedade daquele veículo. Se os veículos eles dispõem de equipamentos obrigatórios e se estes estão funcionais. O se estes estão funcionais é algo que tem que ser debatido. Né? Mas se ele dispõe do equipamento obrigatório, é importante, é uma missão da vistoria, é o que o Detran faz, é o que as ECVs fazem. Ele tem farol, tem seta, a seta ela liga, o farol liga. Né? Isso é importante a gente verificar. E se você tem modificação irregular no veículo, então são as questões aí que são verificadas durante a vistoria. A vistoria é feita visualmente. A inspeção, quando você fala em inspeção, você tem algumas normas aí que falam sobre o conceito de inspeção. Então, a inspeção ela tem outro objetivo. A vistoria tem o seu objetivo, que é muito importante. A inspeção tem o seu objetivo, que é muito importante. A inspeção, o principal objetivo é avaliar tecnicamente o veículo através de uma vistoria, né, visualmente, e através de verificação instrumentalizada, através de equipamentos, você quer verificar se o veículo é seguro. Você não quer verificar a autenticidade da identificação desse veículo. Você não está preocupado sobre a propriedade do veículo. Você está preocupado com a segurança do veículo. E aí sim vem aquela questão do item de segurança. O que é o item de segurança? Segurança passiva, segurança ativa, que vão proporcionar a possibilidade daquele veículo circular de forma segura. Vai verificar o pneu também, que é um item de segurança. Se o pneu ele não tiver ok, você tem possibilidade de aquaplanagem, por exemplo. Né? Se você tiver com problema de freio, o veículo não vai parar. Se você tiver com problema de suspensão, o veículo pode perder o controle ou pode não frear.
A gente tem falado isso muito, nós fizemos um comentário mais detalhado sobre essas questões aí técnicas, né? Então, a inspeção tem a definição na 14040, e nós temos aí a definição da nova resolução CONTRAN 922, que é muito próxima daquela definição que está na portaria 1498 de 2019 do DETRAN, né? Você vai verificar, você vai avaliar, né? É uma avaliação, estrutura, sistemas, componentes e identificação de um veículo em uma estação de inspeção. E aí isso é realizado de forma visual e mecanizada, por inspetor qualificado, com equipamento, para você verificar se os requisitos de identificação e segurança que são estabelecidos na legislação de trânsito estão ok, para que o Estado autorize a circulação desse veículo. Então, vocês percebem a diferença do que a gente fala de vistoria e inspeção? Isso é importante, né? A gente está verificando equipamento de segurança, então requer equipamentos. Não tem jeito de você verificar tudo com eficiência, né, sem determinados equipamentos. Olha um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó. Vistoria ela é totalmente eficaz, né? Você pode talvez verificar, colocar o veículo num fosso, colocar no elevador, ou então você deitar no chão, né? E você olhar a parte de baixo do veículo, aqui, ó. Tirou a folga aqui isso aqui parece até uma barra estabilizadora, né? Tirou essa folga aqui da barra estabilizadora, colocando um parafuso aqui, ó, na bucha. Está em contato aqui com a torre do amortecedor, que colocou até uma almofadinha aqui, né? Isso aqui é coisa real, tá, gente? É caso real. Isso aqui eu não estou colocando isso aqui para ilustrar, não. Esse defeito aqui é desse veículo aqui, ó, essa Kombi, né? Enfim, pergunta, né? Vem a pergunta: a vistoria é eficaz? Então vamos lá. Eu peguei aqui algumas estatísticas, né? Porque nada melhor para a gente comprovar uma coisa com base em números. Então eu peguei aqui do lado esquerdo. Essas estatísticas eu acho que eu já mostrei num treinamento aí passado, mas a gente tem um percentual de defeitos totais encontrados em uma amostra de veículos com carroceria basculante. Então eu peguei lá, a gente tinha esse estudo feito, né, inspeções que foram feitas em 2018, e esses percentuais são sobre o total de defeitos encontrados. Então verifiquem aqui, ó. A gente teve aqui 1% de problemas no sistema da direção, portas, tampas de vidros, pneus, ó. O veículo foi fazer inspeção, ele foi com pneu ok, né? Em geral. Problemas de suspensão, já chega aqui próximo de 5%. Problemas de freio nesses veículos, ultrapassa 8% do total de defeitos encontrados. Para-choques, né? Lanternas e faróis, enfim, são defeitos aqui, um gráfico aqui que vai mostrar a frequência, né? E do lado de cá, direito, a gente tem aqui lanternas e faróis, né? Isso aqui, na verdade, é o percentual de defeitos totais em relação... o percentual de defeitos em relação aos defeitos totais nas vistorias realizadas pelo DETRAN do Rio em 2015. Então, eu peguei aí estatísticas de um DETRAN e peguei estatísticas da nossa base de dados de inspeção. Então, lá no DETRAN, a maioria dos problemas, né, dos defeitos encontrados foi em relação a lanternas e faróis. Mais de 40%, né, dos veículos aí. E vistorias aí pega automóvel, pega moto, né, pega caminhão, enfim, não é veículo de trabalho. Então, talvez as pessoas tenham menos cuidado de preparar o veículo para poder fazer inspeção. Então, você vê aqui que grande número de veículos com problema de pneu, problema de lanterna e farol. É tudo facilmente verificado visualmente. Só que vocês podem aqui olhar um gráfico e outro, olha lá o freio na vistoria. Cadê os defeitos de freio? Quem achou aí? Você achou, Eudes? Não tem, pessoal. A vistoria não consegue achar problema de freio.
exceto aquelas vistorias técnicas, né? A gente sabe que a BH Trans tem uma equipe lá que sabe fazer verificação de freio, né? É claro que incluir ali a desmontagem, você tem que medir alguma coisa. O DR também tem um pessoal muito habilitado para poder fazer. Em geral, a turma não faz numa vistoria, não inspeção em sistema de freio. E mesmo se fizesse, você não vai conseguir simular a frenagem do veículo para ver se aquele freio tem eficiência. Você vai conseguir, no máximo, ver ali se tem vazamento na linha, se você tem vazamento de ar, né, se você tem um elemento aí de fricção que está gasto, tá? Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui? A vistoria tem o seu papel, a inspeção tem o seu papel, pronto, é isso. Não é um melhor do que o outro, não. Mas se você quer verificar a segurança do veículo, você tem que fazer uma inspeção. E aí a solução técnica mais adequada para a gente fazer a inspeção é numa estação de inspeção. Então a gente tem aí as ITLs, né, os organismos de inspeção, que são licenciados pela Senatran e são acreditados pelo Inmetro. Eles têm autorização em resolução para poder fazer inspeção também escolar, para poder fazer inspeção em frotas aí particulares, né? E o processo ele é rastreável, é emitido através de sistema, é filmado, é fotografado, tem equipamento para poder fazer a medição, né, objetiva dos sistemas de segurança, né, dos mais importantes, conforme o que preconiza a norma 14040. No caso aí a gente já fez outra live, né, outras palestras aí, dependendo do escopo de inspeção, você tem que atender, às vezes, um regulamento do Inmetro, né? Mas no caso do escolar, não tem regulamento. Então, a gente usa a norma 14040 e mais o que está preconizado na legislação federal, legislação estadual. Então, aqui em Minas, a gente tem 35 ITLs, né? Elas são espalhadas aí no estado, centralizadas aqui, obviamente, né, aqui na região metropolitana de BH, tem ali no Triângulo, no Sul, e aqui é importante que a gente fale que isso aqui elas são regulamentadas pela Senatran, né? Então, tem uma resolução do CONTRAN 922, que define o que é a ITL. Isso aqui é criada por um credenciamento, né? A empresa, ela pede, ela atende os requisitos, ela entra lá com o pedido, e aí ela pode operar como instituição técnica licenciada. Essas empresas, elas passam aí por auditorias periódicas, passam por fiscalização, e elas têm toda a capacidade, inclusive com um corpo técnico, né, preparado para isso, para poder fazer a inspeção nos moldes do que determina aí a 14040. Não vamos entrar muito em detalhe sobre como que funciona, né, a inspeção, porque isso a gente já falou em outras lives, e não é o nosso objetivo, porque senão a gente vai ser repetitivo, né? Mas tem aqui equipamentos vários, tem profissional habilitado, a gente faz a inspeção numa instalação que ela é projetada para atividade, então tem um fluxo ali, tem um processo. É muito mais fácil você fazer a inspeção, né, cumprir o processo de forma aí normalizada, de forma mais rápida, e você consegue repetir, né, ter uma repetibilidade maior quando você tem uma instalação projetada para isso. E aí os principais equipamentos, o grande equipamento que eu destaco, né, numa ITL para a inspeção de escolar é o frenômetro. Então vejam depois o vídeo, né, da palestra que a gente fez sobre inspeção veicular. O frenômetro é um equipamento muito importante. Ele vai verificar se aquele veículo ele tem um sistema de freios que tem eficiência capaz de frear aquele peso do veículo, aquelas forças verticais do veículo, dentro aí de um parâmetro pré-estabelecido, né? Verifica também a questão do desequilíbrio. Então, se não tem uma roda que vai frear com a força muito maior que a outra, que você vai fazer o veículo perder a trajetória. E se o veículo for leve, ele vai fazer também o teste no banco de suspensão.
Então, a suspensão é importante que ela funcione bem para manter o pneu no chão. Porque se o pneu não estiver no chão, você perde o controle do veículo e você não vai frear o carro quando precisar, né? Detector de folgas hidráulico, né? Esse equipamento aqui que está no final da vala do fosso, um fosso iluminado. Essa ITL aqui, inclusive, vou fazer propaganda lá, está lá em Formiga, é uma ITL que eu visitei, a estrutura é excelente, né? Muito similar ao que a gente vê, inclusive, em estação aí de ITV, lá fora, estação de inspeção técnica veicular, periódica, né? Então, o detector de folgas, ele é um equipamento muito importante, porque você está com o veículo com carga, né, ele está apoiado no solo, e você consegue, então, fazer a movimentação dessas placas, essas plaquinhas azuis aqui, e aí fica muito mais fácil de você verificar folga ou de você identificar uma fratura, né, uma fissura, uma trinca. E equipamentos diversos, né? Medidor de pressão de pneu para você calibrar aí os pneus, né, colocar a pressão dos pneus aí de forma que você consiga fazer os testes aí de suspensão e de freio. O reguloscópio que vai verificar o facho dos faróis, né, se o veículo não está com o farol desregulado, que vai atrapalhar a visão daquele que está vindo no sentido ao contrário e vai conseguir iluminar a via, né? Então, tem um parâmetro também de regulagem de faróis aqui que é importante. E aí eu chamo atenção aqui para a norma 14040, a norma que a gente usa hoje ainda para fazer a inspeção do escolar, né? Como eu falei, em breve a gente vai ter uma norma específica para escolar, mas ela cobre aí mais de 200 itens, e a 14040 hoje ela é formada por 12 partes. Então a inspeção, né, o processo ele é cumprido entre a parte 2 e a parte 10. Você vai verificar primeiro ali a amostra, né, a conformidade cadastral, não tem a pretensão de verificar, né, se o veículo ele é autêntico, se tem alguma fraude, é só para você ver se o documento que você recebeu está de acordo com aquele veículo que você está inspecionando. Tá? Esse é o objetivo. É mais uma qualificação da amostra do que uma verificação da autenticidade daquele documento, né? A gente, na segurança veicular, essa não é uma preocupação. E aí, você vai falar, né? Eu vou passar alguns outros slides aqui, que eu vou falar melhor aqui sobre o processo, de forma bem rasteira, mas é importante a gente falar primeiro dos princípios da inspeção. Então, a inspeção ela tem que ser realizada por aquele profissional que é treinado para poder fazer a inspeção, e que ele é habilitado técnica e legalmente para fazer. Então, a inspeção não pode ser feita por um leigo, é feita pelo engenheiro, é feita pelo técnico, executada pelo técnico industrial registrado. Tem que usar os EPIs, ele tem que cumprir as normas regulamentadoras, né, as NRs, quando for o caso. Ele não pode efetuar desmontagem, nem montagem de nada. Esse é um problema, é um conflito aí de interesse, não pode fazer nenhum tipo de correção. Ele está ali para poder verificar se tem defeitos, e só. Ele não vai fazer nenhum tipo de reparo no veículo. E é claro, né, falando em conflito de interesse, é muito importante a gente observar, e a gente tem falado isso em outras ocasiões, que a empresa de inspeção, o profissional que está fazendo a inspeção, ele não tem que ter conflito de interesse na realização daquela inspeção. A inspeção tem que ser uma inspeção de terceira parte, né? Algum cidadão vai até a sua empresa para poder fazer, você não tem relação com aquela pessoa. Tá? Você não pode fazer a inspeção da sua própria frota, isso é conflito de interesse. Você tem interesse em aprovar aquele veículo, então, mesmo que você esteja bem intencionado, pode ser que isso vai atrapalhar o julgamento profissional. Você sofre uma pressão ali, né? Então, o processo, ele tem que ser rastreável. Isso é um princípio muito importante, pessoal. Ele tem que ser rastreável. Você tem que ter evidência da realização daquele processo. Então, quando você vai num organismo de inspeção,
A turma está preparada já está acostumada a tirar foto, a filmar o processo. Ele tem o checklist preenchido, ele tem o relatório da linha de inspeção. Isso é rastreabilidade. Se o DR, se o Detran, se a Senatran algum dia for fazer uma fiscalização, ou até a justiça, se tiver algum problema na justiça, ela pode ir até a ITL, e aí a ITL vai mostrar o dossiê daquele veículo, vai comprovar que aquele veículo foi inspecionado. O laudo tem que ser emitido, de novo, né? O laudo tem que ser emitido através de um sistema, não pode estar no computador do cidadão lá. Né? Tem que ter backup, tudo aquilo, né? todo aquele arcabouço, né, de necessidades, de requisitos aí que a gente tem que ter para que o processo ele seja rastreável, para que ele seja fiscalizável. E aí, gente, ó, tem que usar checklist. O checklist ele é imprescindível para você conseguir fazer o processo completo, não esquecer nada, para você fazer o processo normalizado. Porque senão, se você vai fazer um bolo sem receita, pode ser que você tenha receita na cabeça, não é? Eu não sei fazer bolo. A minha mãe fala que é a coisa mais fácil do mundo, né? Tem gente que não faz o bolo com a receita, mas quem não faz o bolo com a receita está sujeito a esquecer alguma coisa. Tá sujeito a cada hora que você for fazer, o bolo vai sair diferente. O processo é assim, pessoal, você tem que ter um checklist. O checklist vai te ajudar a olhar tudo que precisa ser olhado. Você tem que tirar fotos, você tem que registrar, principalmente o defeito. E você tem que caracterizar aquela amostra, tem que tirar foto do veículo, para mostrar que o veículo estava naquele determinado local e que você olhou realmente aquele veículo lá, né? Filmar o processo é uma sugestão excelente, tá? Não é obrigatório, mas a filmagem do processo é algo importante para você ser auditável, para você conseguir verificar, para alguém conseguir verificar que você cumpriu a etapa toda. Não é para entrar no detalhe. A filmagem você não entra no detalhe, mas você consegue ver o fluxo do processo sendo realizado. A amostra ela tem que ser preparada, né? O veículo que chega para ser inspecionado, ele tem que ser identificado. Então você tem que garantir que aquele veículo escolar que chegou, ele é aquele que está no documento, é aquele que está na ordem de serviço. Aí você verifica ali o dano pré-existente, né, para não ter reclamação do cliente que você arranhou o carro dele, que você amassou o carro dele. E aí a amostra ela tem que estar limpa. Não adianta você tentar fazer inspeção num ônibus que está sujo, principalmente na parte de baixo. Senão você não vai ver trinca, você não vai conseguir verificar folga, ele tem que estar limpo. Você tem que fazer a inspeção no local coberto, iluminado. O frenômetro, né, ele tem que estar em condições lá de fazer a inspeção, não pode estar molhado, né. Então é importante que você tenha as condições corretas de visualização do veículo. Tem que ter o fosso, tem que ter o compressor de ar, você tem que ter o fosso iluminado, tem que ter uma lanterna, tem que ter os equipamentos, tem que ter ferramenta de trabalho. Ajustar a pressão do pneu, não é? E o veículo, segundo lá a 14040, vai ser realizada com o veículo. Na verdade, a 14040 não tem isso, né? Isso é uma norma que a gente tem, a inspeção realizada somente com o inspetor. Então é importante, pessoal, a gente observar esses princípios aí, e cada vez que a gente faz a inspeção seguindo o princípio, você está seguindo aquela regra da normalização, da repetibilidade. Você vai fazer o processo sempre igual, sempre similar. E o processo sendo realizado de forma objetiva e similar, você consegue ter controle. Se cada um faz o bolo do seu jeito, não tem controle, não tem parâmetro, você não consegue comparar. É importante que você consiga comparar as inspeções que são feitas lá no Rio Grande do Sul e em Minas. Porque o resultado de uma inspeção e de outra, se os dois são aprovados, significa que o veículo ele tem as mesmas condições ou condições similares, né, dadas aí as subjetividades do processo, aos erros do processo, o veículo está ok realmente. Então é importante a gente cumprir essas etapas aí.
Então tá aí, né, um processo bem resumidinho para vocês, ó. Nós temos aqui, né, a verificação dos sistemas de segurança, verifica aqui o farol, né, com regloscópio. Aqui nós temos aqui o side sleep, que é aquela placa que vai verificar a tendência direcional do veículo. É um instrumento bastante importante, de funcionamento muito simples. Aqui nós temos o banco de suspensão, que é usado só em veículos leves, que vai verificar a aderência do pneu com o piso. E o frenômetro que eu falei para vocês, que vai verificar a eficiência da frenagem e a existência de desequilíbrio. Funcionamento e estado de conservação também é verificado, né? Vai verificar itens obrigatórios, vai verificar se o farol, se a seta está funcionando, se a lanterna está funcionando, se o motor está com algum vazamento, se tem alguma folga em, né, no sistema de suspensão, nas articulações, né, nos eixos. Aqui a gente não está falando de veículo modificado, né? A gente está falando de um veículo que está circulando, então o escopo é bem do que está dentro da 14040 mesmo. Se tem folga, se tem vazamento, se tem algum elemento que está trincado, rachado, né, alguma bucha que está ressecada. E é claro que verifica ali se o número, nessa numeração do chassi, se a marcação está de acordo com o documento, se a placa está de acordo com o documento. E aí eu queria mostrar alguns defeitos, que aí não são defeitos que você vai verificar usando o frenômetro, né? O frenômetro é um número, suspensão também é um número, né? Você faz no equipamento, você tem lá os resultados, você vai aprovar ou vai reprovar, mas além da parte instrumentalizada, tem a parte visual, que é essencial. Um freio pode ser aprovado pela linha de inspeção, pelo frenômetro, e pode ser reprovado porque tem vazamento, né? Então aqui, por exemplo, né? Amortecedor com vazamento de fluido. Então o inspetor foi até lá e viu o vazamento de fluido do amortecedor. Provavelmente é um amortecedor que não vai cumprir o papel dele de amortecer, né, o movimento harmônico. Então qual que é a consequência provável? Você pode perder a direção e a estabilidade do veículo. E se o amortecedor não está funcionando também, pode ser que você não consiga frear o veículo. Folga na suspensão, né? Então você tem aqui essa bieleta, né? Tem a folga aqui na bieleta. Você tem aqui o batente que está estourado, né? Você tem folga aqui na fixação, né, no jumelo aqui do feixe de molas. Você pode ter uma consequência provável de possibilidade de instabilidade, né? A perda de estabilidade do veículo. Quando a gente tem aqui problema de rompimento de coifa homocinética, esse negócio aqui é bastante grave, né? Você começa a ouvir um estalinho quando você está esterçando o veículo, e aí você pode olhar lá que a sua coifa homocinética está estourada e você já tem problemas lá dentro da junta, né? Então você vai ter, né, com o vazamento do óleo, né, da lubrificação interna desse componente, você pode ter aí acidente, perda de aderência de pneu com o pavimento, pode até estourar esse componente aqui. Então é um problema bastante grave também. Acontece muito na inspeção aí de veículos escolares. E aqui eu queria mostrar para vocês algumas estatísticas sobre uma amostra que foi feita em 2019 aqui em Minas Gerais, né? Então, para vocês entenderem a importância de uma inspeção bem feita nessa frota. Então, 30% praticamente dos veículos inspecionados, que eles foram lá para poder fazer inspeção para ter autorização. Não foram pegos aleatoriamente na rua. Eles foram até um organismo de inspeção para poder fazer inspeção. E 30% praticamente desses veículos tiveram reprovação em equipamentos obrigatórios e proibidos. Muitos desses por causa da resolução 504. Então, problema de sinalização. Sinalização, a gente está falando de seta, né? Estão falando de seta, estão falando de lanterna. Então, 20% com problemas em lanternas, em luz de freio.
Tá? Então, se tem problema em luz de freio, se tem problemas ali em pneus, que são problemas muito visíveis, imaginem problemas ali de freio, imaginem problemas ali no sistema de direção de suspensão, né? Então, sistemas complementares que engloba ali porta, engloba banco, engloba vidro, 8,5%. Mas olha lá os problemas de freio, ó. Quase 8% dos veículos com problema de freio. Problemas que só são verificados realmente, só são identificados de forma objetiva, fazendo um teste objetivo, fazendo um teste em um frenômetro. Aí problema de suspensão, 4%, enfim, são as estatísticas que a gente teve aqui sobre a frota, né? É importante que a gente tenha uma objetividade nesse processo. E aí alguém vai perguntar, e aí, quando não tem equipamento? Né? Quando a gente não tem o equipamento para poder fazer a inspeção conforme manda a norma 14040. É importante, né, pessoal, a gente saber, a gente lembrar que o processo normalizado e a rastreabilidade do processo são requisitos não negociáveis. A inspeção ela tem que ser normalizada e ela tem que ter rastreabilidade. Você não pode fazer a inspeção do jeito que você quiser. Você tem que ter um critério para poder aprovar e reprovar. E tem que ser rastreável, de novo, tem que ter sistema. Você tem que conseguir verificar a autenticidade daquele documento. Né? E aí, com essa rastreabilidade, eu repito, vai estar, né, aí o equipamento ele vai estar sujeito aí à fiscalização, né, de forma correta, de forma adequada. Você tem que ter a possibilidade de verificar os resultados, né, daquela inspeção lá por qualquer cidadão. E aí, quando você não tem, então, a possibilidade de realizar conforme a norma 14040, aí entra a norma que está sendo debatida lá na ABNT, que vai atender aí os anseios dos colegas engenheiros, que vai atender os anseios aí dos municípios, né? Apesar que a gente entende que o município que vai fazer inspeção na sua própria frota é um conflito de interesse, né? Se isso é determinado em lei. Mas aí é um debate aí para outro fórum. Então, quando você não tem a possibilidade de fazer conforme a 14040, tem que ser tratado como uma exceção. Você pode ter aí o uso de uma linha móvel, você pode fazer aí ensaio dinâmico, né, na rua, na pista, dentro aí da razoabilidade, né, mas isso também tem que ser definido, não pode ser da forma como você queira. Então, você tem vantagens e desvantagens para cada exceção, né? E tudo tem que ter norma, tudo tem que ter método. Então, se você for usar uma linha móvel, por exemplo, você pode cumprir ali a 14040, com algumas exceções, é claro, mas aí tem o frenômetro, tem o side slip, você pode ter uma vala para você verificar, né, um elevador pantográfico. Só que isso aí vai requerer um investimento, tem custo de manutenção, tem calibração, e é o que tem no organismo de inspeção, né? É o que tem na estação de inspeção fixa. Vai precisar de uma instalação elétrica, mas aí você vai ter uma operação que vai te proporcionar uma maior cadência, né? A linha de inspeção, ela, além de te trazer uma objetividade maior do que o ensaio em pista, você vai conseguir fazer mais veículos. Então, é uma questão de escolha de quem vai fazer a inspeção. Se for usar a linha móvel, ele vai ter a possibilidade de uma maior cadência do que aquele que vai fazer o ensaio dinâmico. O ensaio dinâmico que é feito na pista, tem que ser uma pista nivelada, tem que ser uma pista plana, né? Enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ele tem a vantagem do custo, o custo é mais baixo, você não vai precisar de grandes investimentos para fazer, você vai ter uma grande flexibilidade, mas é um teste mais subjetivo. O inspetor, né, o engenheiro, ele tem que ter um maior cuidado com os critérios que ele vai adotar para aprovar, para reprovar. Vai ser mais sensível, né, à prática do inspetor, o inspetor tem que ser muito bem treinado para poder fazer isso, e você vai precisar, claro, de uma pista. E não é uma pista qualquer, né, pessoal? Tem que ser uma pista controlada, tem que ter autorização de alguma entidade. Você não pode fazer na rua, tem que ser uma via controlada, ela tem que ser plana, ela tem que ser nivelada, ela tem que ser limpa.
para não interferir no coeficiente de atrito entre o pneu e o piso. Tem que registrar com foto e filmagem. Você tem ali parâmetros, por exemplo, né, para fazer um ensaio dinâmico. O ensaio dinâmico, quando você fala de frenagem, o que significa? Você vai imprimir uma determinada velocidade àquele veículo, você vai frear o veículo e ele vai ter que parar num espaço de frenagem máximo. Se ele ultrapassar aquela distância máxima, ele vai ser reprovado. Onde é que tem essas distâncias, Daniel? Você pode usar, por exemplo, o que está lá na portaria em metro 149, de 2022. Então, tem distâncias lá de frenagem para você fazer um ensaio na pista. Então, tem o ensaio de frenagem, ensaio de dirigibilidade, né? Lembra que eu falei para você da homocinética? Você tem que girar o volante, tem que ver se tem alguma interferência das rodas, né, com o chassi, com a estrutura do veículo, se tem algum estalo. Você vai levar o veículo depois para um fosso, para um elevador, para olhar a parte de baixo dele. A roda não vai estar apoiada no chão. Então, você não vai ter a assertividade de uma verificação feita usando os equipamentos que tem numa ITL. Né? Mas você pode usar uma alavanca para ver ali alguma folga. Não é tão bom, mas funciona também, com as suas limitações, né? O farol, você não tem regloscópio. Você pode verificar numa parede. Você tem parâmetros que você pode usar, né, para poder verificar se aquele farol está regulado. A portaria em metro 149 tem isso, por exemplo. A 14040 tem esse parâmetro. Né? Quais são as alturas que o facho do farol tem que encontrar na parede com 10 metros de distância, que é o que o regloscópio simula. E é claro que tudo tem que ter um laudo, tem que ser emitido em sistema, tem que ter um número único. Então, um cidadão fulano emite um número, o outro, por coincidência, emite o mesmo número. Laudo 10 de 2022, aí o outro emite o laudo 10 de 2022. Complicado, né? Complicado. Isso tem que ter integração de sistema. Tem que ter um sistema único para controle dessa numeração, tá, gente? Isso aí é muito importante. Laudo, né? O laudo normalizado, ele vai ter todas as informações necessárias para você ter um controle efetivo, tanto que o veículo ele passou pela inspeção, quanto que ele é realmente seguro. Né? Você não esqueceu de verificar nenhum item importante que é previsto em norma. Então, aqui eu trouxe para vocês um modelo de laudo. Se não me engano, esse laudo é da nossa parceira aí, Otimiza. Eu acho até que o Guilherme está hoje aqui. Então, é um laudo aí de escolar, ele mostra todos os testes que foram feitos, ele tem aqui a caracterização da amostra, ele tem resultados de linha de inspeção, tem fotos. Obviamente, o organismo ele vai ter muitas outras fotos, mas essa foto é só para fins de registro. Você tem que garantir que a foto foi tirada naquele determinado local. Se você não tem, por exemplo, uma estação de inspeção, você pode tirar foto usando aplicativos gratuitos que tem no celular. Então, você tem aplicativo que você tira a foto e ele já te dá a coordenada onde você está. É muito fácil de usar. Então, lá, o laudo, quando ele é normalizado, ele está de acordo com o procedimento, ele está de acordo com o processo que você escreveu, com o seu checklist. Tem a numeração única, tem os dados do veículo, tem o dado aí do cliente, a norma que você utilizou, quais foram os equipamentos que você usou, os equipamentos estão calibrados, né? Qual que é a data, qual que é o local que você realizou a inspeção, quem que foi o inspetor, quem que é o responsável técnico, né? Você vai depois colocar o número desse laudo numa RT, né? Anotação de responsabilidade técnica. Você tem que ter a fiscalização de verificar a autenticidade desse laudo. Você tem que ter o registro arquivado. O laudo tem que ser emitido, novamente, eu vou repetir isso sempre, tem que ser emitido através de um sistema. Tá? E aí, para a gente finalizar a nossa fala, já devem estar falando assim, é sexta-feira, está quase na hora do almoço, hoje tem feijoada. Né? Então, eu vou finalizar aqui a nossa fala, né, mostrando para vocês aqui um ônibus escolar no Canadá,
que poderia ser outro país, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, olha só a diferença desse ônibus escolar para o que a gente costuma ver aqui no Brasil, infelizmente, né? Aqui tem ônibus excelentes, você olha o ônibus, você vê que ele está todo novinho, que ele está tudo certo, mas tem ônibus que você olha também, que você fica com dó da criança que está lá dentro. Então, olha lá, quando a criança chega, o ônibus ele abre, aqui do lado, aqui, ele abre uma plaquinha da lateral dele, e o carro que está vindo atrás para. Os carros eles não passam do lado do veículo escolar enquanto essa plaquinha aqui estiver né, aberta. Ele tem aqui, ó, ele tem aqui na frente aqui uma haste que impede a criança de passar na frente de um ônibus. Ele tem câmeras, ele tem luzes que acendem aqui na parte superior do ônibus toda, para alertar que o ônibus está parado, carregando ou descarregando uma criança. Nós temos que usar isso como um exemplo de cuidado que nós devemos ter com a nossa criança. Muito obrigado. Hoje foi rapidinho, né? Mas o tema ele é um tema muito importante, mas a gente não queria chover no molhado. Não entramos muito no detalhe da parte técnica, mas aqui a gente está fazendo um debate, a gente está fazendo uma provocação para a gente cuidar melhor desse assunto. Perguntas? Tudo claro? Ô, Bassoli, muito bom, para variar, né? Acho que você está no caminho certo, hein? Você deve ser professor em alguma coisa aí que você está aperfeiçoando. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre o tema transporte escolar, que todo mundo que está aqui, ou tem um filho que precisa ou precisou, ou tem um neto que precisa ou precisou, tem um parente que precisa ou precisou, e a gente não observa isso até que a gente esteja dentro da área de segurança veicular. Eu posso dizer que eu estou há 25 anos dentro da segurança veicular, e quando fui contratar o escolar que transportou os meus filhos, foi a primeira coisa que eu me atentei, foi porque eu trabalhava com isso. Então, hoje eu vejo que as pessoas optam, às vezes, pelo mais barato, né? Aquilo que vai proporcionar para ela ali só uma comodidade muito rápida. E não, o que a gente quer alertar é que não. Segurança não tem preço, não tem nada que pague saber que foi feito da forma correta, transportou da forma correta. Eu acredito que muita gente esperou aqui que a gente falasse sobre esse ou aquele dispositivo específico que traz lá para transporte escolar, mas tudo no escolar é imprescindível, é necessário, é da nossa responsabilidade quanto cidadão e principalmente para a gente que trabalha com isso, né? Que provê a garantia dessa segurança. Eu quero agradecer, só um minutinho, eu quero agradecer porque a gente hoje aqui está com a participação muito especial do pessoal que legisla sobre isso. São secretarias de transporte e trânsito, secretarias de educação, a Senatran. Então, assim, são órgãos que têm que estar envolvidos dentro desse processo de segurança, junto com a gente, trazer para a gente essa condição, essa observação de que transportar estudante é algo essencial, primordial, e que a gente tem que prezar por isso. Então, eu quero te agradecer, você é sempre muito perspicaz aí nas suas apresentações, muito claro, muito direto. Eu quero agradecer que todo mundo que participou e que hoje vê o tanto que isso é importante. O que a gente faz é muito importante. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Você é linda. Pessoal, tem gente aí que quer falar, o Euclides, né? Nosso amigo Euclides, quer falar, depois eu vou ler para vocês aqui e vão comentar um pouco sobre as perguntas que estão no chat. O Euclides levantou a mão e o Zambon. Vai lá, Euclides, por favor. Opa, beleza, pessoal? Muito bom, excelente apresentação mais uma vez.
Parabenizo os envolvidos, principalmente o Bassoli e a Adriano, por mais esse feito. Eu vi que tem um cara no grupo que pediu lá, de repente, como tu já falasse, ia responder sobre as câmeras de monitoramento. Outra coisa que eu queria colocar aqui, que essa questão do transporte escolar, da inspeção, da vistoria e tal. Eu acho que depois que sai essa NBR, é aquela que vai falar do escolar, o que também tem que ser feito é, uma vez por todas, ser regulamentado o artigo 136, que talvez, provavelmente, por uma resolução, depois, mais tarde, por uma portaria para que realmente isso entre em vigor. Seria uma das minhas sugestões sobre isso. Tá? Mas quero agradecer muito mesmo, mais uma vez, pessoal, parabéns pela iniciativa, acho que é por aí mesmo o caminho. Tá? A gente conseguir convencer as pessoas no dia a dia a importância disso. Abração para vocês aí. Obrigado, Euclides. Um abraço. Zambon, por favor. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu sou da Polícia Rodoviária Federal, tenho 27 anos e meio de Polícia Rodoviária Federal e estou há 2 meses no Senatran, na Senatran, né? Então, como agente fiscalizador em 3 estados diferentes, a PRF, no início de janeiro, aí, os 2 anos anteriores à pandemia, a gente encaminhou um ofício para cada prefeitura dizendo: a partir da data tal, iremos intensificar a fiscalização do transporte escolar. Vocês devem observar os seguintes itens. E daí tinha uma lista de 2 folhas. Todas as resoluções, parte do artigo 136, tudo que a gente conseguiu compilar e mandou. Quando deu o prazo que a gente deu, a gente passou a fiscalizar. A gente fez isso em Sergipe, onde que eu estava por último. Eu já circulei um pouquinho aí. Comecei no Rio Grande do Sul, vim a Brasília, fui a Sergipe, voltei a Brasília, fui a Sergipe, estou em Brasília de novo. E em Sergipe a gente fez isso 2 anos seguidos. Isso evita um transtorno político muito grande. Então, quando a prefeitura, o vereador, o deputado vinha nos... Eu digo, tá aqui, ó, a gente tem que avisar. Não, a gente avisou, nós não temos obrigação nenhuma de avisar. Mas a gente avisou. Então, mesmo assim, é assustador, porque não tem a inspeção semestral, não tem a inspeção municipal, que o município também cabe fazer. Então, para dizer que, pensando em Sistema Nacional de Trânsito, ele é um sistema. Quando ele é um sistema, todos os entes que fazem parte do sistema têm que fazer a sua parte para funcionar. Quando um falha, todos vão falhando. Então, isso é difícil. Então, só para ver a primeira ponderação sobre o transporte escolar. E, na segunda parte, agora como Senatran, a demanda de regulamentação é assustador e de revisão. Então, a gente tem uma agenda regulatória publicada aí e que tem uma lista de requisitos para a gente regulamentar como prioritários. Isso foi feito consulta pública e tal. E na área que eu estou atuando, só tem 28 desses requisitos para mim cuidar. Vocês parecem que 28 é pouco, não, é muita coisa. Então, não é como eu falei no início, Bassoli, é assustador o número de processos que a gente trabalha simultaneamente. Inclusive, tem uns teus aqui que eu estou para olhar, para ler aqui, que eu não tive tempo ainda. Mas a ideia, sim, regulamentar o transporte escolar. Tá no nosso radar, só que não é algo para amanhã, entendeu? É algo que talvez seja para o ano que vem, mais para o final do ano ou ano que vem. Então, a gente vai ter que juntar material, tomar decisões,
eu não acredito que nós estamos como sociedade maduro para algo semelhante aos norte-americanos, canadenses e os Estados Unidos, de parar o Trump. Aí tem que ter uma mudança de lei também, né? Não é só uma resolução ou uma portaria, tem que mudar a lei. Mas mais que mudar a lei, teria que mudar a cultura da nossa sociedade, que ela é muito diferente de cada unidade da federação. É muito diferente a cultura do Sul, a cultura do Nordeste, para a cultura aqui de Brasília. Então, a gente tem que matar no nosso radar. A gente deve começar a juntar material aos pouquinhos para começar a trabalhar isso. Eu não sei ainda que caminho a gente vai tomar exatamente. Talvez buscar algumas normas estaduais, como a norma de Minas, cada estado tem a sua, e para trazer algo melhor para o transporte escolar. Sim, Zambo, obrigado pela sua fala. Eu particularmente, eu fico muito feliz de saber que tem pessoas igual você. Tem várias outras pessoas, eu não vou falar nome de ninguém para ninguém ficar com ciúme, mas a gente sabe que tem muita gente boa trabalhando e a gente sabe do esforço. E de vez em quando a gente até incomoda demais, mas eu acho que isso aí faz parte do jogo, né? A gente, de forma sincera, a gente quer fazer o nosso papel mesmo, a gente quer provocar, a gente quer que a segurança veicular ela melhore, né? Então é de verdade mesmo isso. Obrigado aí pela sua fala, pela sua contribuição, Zambo. Agora o Everton é o presidente da FENIV, companheiro aí de longa data. Bom dia, Bassoli. Estou presidente da FENIV, como você me disse aí. Eu quero evidenciar esse momento nesse mês do Maio Amarelo, aí, do mês escolhido para a prevenção de acidentes de trânsito, e parabenizar a manifestação aí da MSV, através da iniciativa de fazer esses treinamentos, esses cursos falando de segurança. A Adriana, que está à frente, você que vem dando uma excelente gestão à MSV e à diretoria executiva da FENIV. Eu acho que esses treinamentos, esses conteúdos ricos aí que vocês têm trazido ao segmento, aos órgãos gestores, tem nos ajudado muito. A gravação tem feito com que aqueles que não têm acesso durante o expediente, muitas vezes, trabalhando no operacional das empresas, possam viabilizar o conhecimento desse conteúdo. Então, minha explanação é rápida, é só para parabenizar a equipe, os envolvidos e os participantes pela atenção dada durante todo esse tempo. Nós iniciamos aí com 80 e poucos participantes e permanecemos aí sempre atentos e muitas vezes participativos, né? Então era isso. Um bom dia a todos aí e agradeço, pessoal. Obrigado, Everton. Aquiles, um dos Bom grandes dia, precursores, Bom dia, os grandes Daniel. precursores aí da inspeção aí no Brasil, Aquiles, coordenador do CB16, presidente da Anges. Bom dia. É contigo, Aquiles. Bom dia a todos. Queria, antes de tudo, parabenizar a iniciativa da MSV na promoção dessa live aqui tão importante. Parabenizar você, Daniel, e a Adriana, que estão aí no comando da MSV. Fiquei com inveja, gostaria de ter feito eu antes de vocês esse curso. Já tivemos oportunidade de fazer cursos desse tipo pela Anges no passado, mas vocês estão na dianteira, parabéns. A observação dele. Nós só fizemos um, você pode fazer outros. Podemos fazer juntos. Vamos, estamos precisando. Tem Norma chegando aí, né, Aquiles? A gente vai ter que fazer outros cursos aí para Norma. Você sabe achar o... E, finalmente, dizer que também, não é por acaso, a gente está coordenando lá a norma de inspeção de veículos escolares. Nós demos uma acelerada bem grande. Nós, em menos de um ano, né, Daniel? Pouco mais de um ano, conseguimos fazer uma norma e vamos ver se até o final do ano nós devemos ter lá
aprovada e publicada e em vigência. E aí nós vamos precisar realmente do apoio do Zambon e dos amigos a quem eu aproveito e saúdo, né, companheiro de CTAV, e vamos precisar dos amigos do governo aí para tornar a coisa implantada de uma forma eficiente e que efetivamente traga segurança para as nossas crianças. Era só isso, muito obrigado. Parabéns. Era só isso, mas você falou, o que você falou foi de grande importância, né? A gente vai precisar de um esforço aí para poder aplicar o que foi construído e vai ainda consulta pública, né? Está sendo construído aí para poder atender aí as partes, né, que fazem a inspeção e que requerem a inspeção. Então a gente vai ter oportunidade depois de falar sobre essa norma aí quando ela sair. Vamos fazer uma outra live. E aí eu acho que a gente vai fazer federal, né, Aquiles? Fazer uma live federal para explicar isso tudo aí. Obrigado, vamos fazer Aquiles. Pela FENIV, né? Isso, claro. Ed Carlos, bom dia. Está com a mão levantada? Enfim, eu vou lendo aqui o que está no nosso chat. A hora que o Ed Carlos quiser falar, Ed Carlos que é da BH Trans, eu vou ler aqui o chat. A hora que ele quiser, ele se manifesta, por favor. Mas o André Luiz Maia Soares, ele passou para a gente aqui a resolução 938, que fala sobre o cronotacógrafo, né? Então, ele fala sobre a aferição. Daniel. Opa, Ed Carlos. Melhorou aqui a conectividade de internet. Mais uma vez, parabéns aí pela brilhante explanação, tirando as dúvidas. A Adriana também aí, encargo de organizar esses nossos encontros, que são bastante importantes. É só registrar aí que nós, aqui na BH Trans, de forma muito humilde, estamos nos preceitos aí dessa legalidade e também apresentando sempre as exigências do regulamento municipal em vigor, a qual a BH Trans é a gestora. Só para vocês terem uma ideia, aí a nível de equipamentos de segurança, estamos verificando com muito cuidado, com muita cautela, a questão da porta automática dos micro-ônibus. Porque em Belo Horizonte, aos nossos colegas aí, fazemos até o convite a quem não conhece ainda o mais Belo Horizonte, né, do nosso país, que é o nosso município, nós temos a peculiaridade das condições de relevo. Então, alguns bairros têm um declive ou um aclive, e essa é a nossa preocupação, porque muitas das vezes a escola está localizada num bairro onde tem um declive, e a porta sendo aberta automática, na hora que a criança for descer, pode vir ter o impacto do peso da porta e aquele equipamento não ter um freio ali automático. Então, essas coisas todas, na sensibilidade que a gente tem, não é ser burocrático, mas muito bem colocado, como a Adriane, é a questão de segurança dos nossos pequeninos, porque isso não tem preço. Muito obrigado, forte abraço a todos, é um prazer fazer parte aí desse seleto grupo. Obrigado, Ed Carlos. Bom dia, obrigado pela sua contribuição. Vamos nos falar mais aí. Olha só, a Bigato 101 falou que a portaria do Detran de Minas Gerais, 1498, possibilitou engenheiros credenciados emitir laudo, mas faltou exigir um credenciamento, estrutura mínima para fazer inspeção. E aí o município ele aceita o laudo conforme a portaria, e aí vem a questão que a gente falou da falta de rastreabilidade e da falta de normalização. São palavras muito importantes para a gente ter um processo seguro, né, de inspeção de escolares. O Luiz Cusmin Alves disse que em Santa Catarina, devido a uma ação do Ministério Público, o Detran está padronizando via sistema o laudo de transporte para todo o estado e exigindo a 14040. Excelente notícia, é importante, né? É um exemplo aí para todo o Brasil, como Santa Catarina sempre é. Santa Catarina ela tem criado algumas ações aí importantes para
para mudar a cultura da segurança veicular. Parabéns, obrigado, pessoal. Sensacional, obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. Nem é meu aniversário. Tá chegando, inclusive, hein? Se tiver tempo, gostaria que falasse sobre as câmeras conforme portaria 504. A 504 ela foi revogada, né? Agora tem uma outra resolução que fala sobre câmeras, mas são dispositivos aí de visão indireta. Então, cada tipo de veículo tem a obrigatoriedade de ter esses dispositivos, né? Ou uma câmera monitor, ou então espelhos que vão varrer toda aquela região na frente do veículo para que a criança não passe, né? Porque se você tem a visibilidade da criança passando ali na frente do veículo, porque nós não somos o Canadá, né? E para que você consiga ver também a lateral e a traseira. Então, se você abrir a resolução, vocês vão ver lá todas as áreas que têm que ser cobertas por essas câmeras. E quando o veículo vai ser inspecionado, as ITLs usam aí os recursos, né? Se for monitor, ele vai olhar no monitor, mas usam alguns cones para que você garanta que aquela área que está prevista na norma, você consiga cobrir com esses dispositivos. E assim, a gente sabe que tem muito escolar que não tem isso e não é cobrado, não é fiscalizado. Ok. Só para contribuir, Zambu, elas, na verdade, muitos já vi falar câmera de ré, não tem nada a ver com a câmera de ré. Não é câmera de ré, uma câmera de monitoramento. É isso aí. Então, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma. Essas disposições aí, elas estão lá no anexo da resolução 924, que revogou a 504 e a 763. Então, ela consolidou e ela trouxe uma informação dentro do anexo mais fácil de interpretação. Isso. O Jorge Lima, que é de Juiz de Fora, ele está ratificando aqui a nossa observação, né? A gente precisa de uma legislação federal. O Zambon falou, né, que tem o esforço. A gente sabe disso, tá, Zambon? A gente sabe que tem muita coisa. É claro que a gente não vivencia, a gente não sente isso na pele. Mas com certeza tem muita coisa aí para regulamentar. Então isso aí vai entrar na fila, talvez, né? É importante que a gente tenha um debate aí sobre isso. Quanto mais cedo, obviamente, começar o debate, melhor, para poder ter documentação e ter os requisitos aí necessários para poder fazer uma regulamentação federal. Eu só adianto não, porque o Aquiles já falou, eu já havia comentado. Eu lembro que a gente vai ter em breve uma norma que vai tratar da inspeção. Então já é um requisito aí importante para ser considerado. O Zambon quer falar, o Ed Carlos. Ed Carlos já falou. Já falou, ok. Quer comentar, Zambon? Sim, não, eu ia fazer um comentário que nós tivemos reunião do CONTRAN, que é 17 agora, e está em fase da assinatura de mais algumas resoluções. Então, a 445 que tu comentou, vai sair uma nova, entendeu? Ótimo. Vai sair uma... É basicamente a mesma resolução, só que compilado, né? Certo. Vai sair uma nova de vidros, fiscalização de vidros também, e mais algumas outras. A de acessibilidade vai ser republicada também. Então, vai ser republicada algumas normas agora início de semana que vem, né? Semana que vem deve ser publicada, que é essas que são da reunião aí do CONTRAN. Tá bom, legal. Tem muita coisa no forno, né? Muita coisa no forno. Tem algumas ainda que a gente não conseguiu avançar, mas vai sair mais algumas 10 aí, eu acho, essa semana. Já temos serviço, já não podemos dormir, Bassoli, esperando que vai sair para já trabalhar nisso e começar a dividir a informação aí com o máximo de gente possível. Nós fizemos uma live muito legal, pessoal, que foi para associados da FENIV, mas foi uma live que ela tratou das últimas alterações, últimas resoluções do CONTRAN e portarias do INMET. Então foi bem legal, tem até um PowerPoint sobre isso, e aí a gente pode mandar para vocês aí, tá? A Ieda, ela respondeu já a Elaine, falando onde é que vê as apresentações anteriores. Então a Ieda vai mandar, né? E para todo mundo que participou dessa, vai receber tanto essa apresentação,
né, em PDF, quanto o link para o vídeo. Então, vocês vão ter acesso depois para poder repassar para quem quiserem. Então, o Everton comentou que no Paraná tem um laudo já padronizado pelas ITLs em todo o estado, então isso é importante, né? A padronização do laudo, do processo, é algo muito importante. Então, a Adriana falou que em MG também temos através da Otimiza, então tem o laudo aqui da Otimiza, a gente sabe até que tem colegas aí da engenharia que usam também o laudo da Otimiza. Enfim, esses eram os itens aí que estão no chat, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser ou digitar no chat ou então levantar a mão, a gente vai conceder a palavra. Se não, sextou. O César falou sobre a questão da malha onde não tem TL. A gente já comentou sobre isso, né? A gente comentou com isso, sobre essa questão aí mais cedo. É um assunto polêmico. Você tem aí várias questões que podem ser debatidas, que eu acho que tem que estar dentro dessa regulamentação federal, ou então nas regulamentações estaduais. A ITL, eu acho que a ITL é um sistema que não é de ninguém, né? É um sistema de credenciamento. Quem quiser abrir, abre. Então, o impedimento que tem é de demanda, é o impedimento financeiro, né? Você tem que investir, você tem que treinar pessoal, o custo fixo é bastante alto, mas onde que não tem a viabilidade, você pode ter uma linha móvel. Você pode fazer ensaio em pista. Então, ensaio em pista tem que ter critério também. Você não pode simplesmente fazer qualquer coisa e achar que aquilo ali vai substituir um ensaio de frenômetro. Então, são questões aí que tem que estar na pauta. Da Autoinspeções falou que quer receber os slides, claro, vão ser enviados para todo mundo. Está perguntando aqui qual que é a resolução que revogou a 504. Espera aí que eu não sei de cor tudo. A Adriana já respondeu, a 924. De bate-pronto aí. Então, é isso, pessoal. Temos aí mais alguma pergunta? Ou está tudo certo? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Encerramos, então, mais esse evento. Vamos fazer mais eventos e certamente aí vocês vão receber convites em breve para a gente tratar de outros assuntos. Muito obrigado, de coração. Obrigado aí para todo mundo. Excelente final de semana. Obrigada, gente. Bom final de semana. Até a próxima. Bom final de semana a todos. Um abraço. Valeu, obrigado. Bom final de semana, hein?